Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, violento, meu convidado especial sabe disso, virulento e golpista passado pela frente, para lembrar aqui mais uma vez dos historiadores e do cronista que dizia isso, Milor Fernandes. Brasil, um enorme passado pela frente. E o Provocação Histórica tem a alegria, e muitas vezes também tem nas mãos a tragédia de narrar uma história tão violenta, tão autoritária, desde 2021 aqui para o nosso grande público. E, finalmente, depois desses mais de 4 anos de Provocação Histórica, eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação Histórica um historiador desses que, para além da moda atual e para além do campo da história pública em consolidação, há muito tempo é um historiador público, digamos assim, porque sempre foi além dos muros da academia, mantendo, evidentemente, o rigor acadêmico. Eu tenho a alegria de receber aqui o premiado, consagrado professor e historiador da Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tamo junto. E uma alegria te receber aqui. Há tempos já pensava, mas no Rio de Janeiro fica mais difícil o programa presencial. E estamos aqui hoje para falar, dentre outras coisas e causas, sobretudo desse livraço aqui que está em minhas mãos, Utopia Autoritária Brasileira. Olha aqui, ó, fechou aqui em mim. Publicado recentemente, acabou de sair pela editora Planeta, pelo selo Crítica. Aliás, um beijo no coração da Clarissa Mello e também do Fernando Galindo, que fez aqui a ponte para a gente, Galindo que está assistindo a gente aqui de pertinho. Então, Carlos Fico, Utopia Autoritária Brasileira. Afinal, todo mundo quer saber, por que os militares, como você diz aqui no começo, não necessariamente odeiam a política, mas desprezam a política feita pelos civis. Afinal, a grande questão do Brasil republicano é a questão militar? De alguma maneira sim, porque a própria proclamação da República já foi um golpe militar, E desde aquele momento, na verdade desde antes, eles desenvolveram essa antipatia profunda pelos civis, um certo ressentimento que acabou se transformando em autoentendimento da possibilidade de intervir na política e uma visão muito negativa dos civis em geral. Não só da política como uma coisa corrupta, visão que até é mais genérica, mais generalizada, mas da sociedade brasileira como um todo como despreparada. Despreparada para votar, só vota em políticos demagógicos, despreparada até para se comportar em público, uma sociedade não alfabetizada. Então, essa visão elitista, antidemocrática, marca muito essa percepção de muitos setores, não todos, das Forças Armadas desde muitos anos. E quando você acha que o outro é despreparado ou corrupto, então você vê a si mesmo com esse direito de intervir na política, Uma coisa totalmente indevida, mas que infelizmente marca a nossa história. E aí você diz indevida do ponto de vista de um Ocidente que inventa um constitucionalismo que separa os poderes, que atribui papéis específicos no liberalismo às Forças Armadas, Mas no Ocidente, ao mesmo tempo, tem essa história também de intervenção militar, Tem, não só no Brasil, mas em muitos outros países houve isso, até em países considerados assim exemplares do ponto de vista da democracia, mas o fato é que aqui no Brasil isso não se resolveu e a gente só pode falar de uma democracia consolidada quando existe a proeminência do poder civil e não esse intervencionismo militar. E, ademais, tem essas peculiaridades. O que eu procurei ver nesse livro, nessa pesquisa, foi a especificidade desse intervencionismo que passa muito por isso que a gente estava falando, essa visão da sociedade como despreparada e uma interpretação, talvez essa seja a maior especificidade, a interpretação que muitos militares têm até hoje
de que eles são uma espécie de substitutos do antigo poder moderador do Império, né? Esses dias mesmo, o general Braga Neto arrolou como testemunha de defesa um coronel, cujo nome agora me escapa, e o ministro Alexandre de Moraes perguntou a esse coronel: mas o senhor acha que o artigo 142 dá o direito de intervir na política? Ele falou sim. Então, você vê que é uma coisa que precisa se conhecer, a gente precisa conhecer a historicidade disso, né? Eu tento mostrar onde está a origem dessa interpretação equivocada, e isso é muito específico do Brasil. Embora haja intervencionismo militar, e tenha havido em outros países, aqui entre nós temos essa peculiaridade. Impressionante. E você faz uma crítica que você já fazia antes, né, que tem uma certa interpretação historiográfica, mas não só entre os historiadores profissionais, mas nos intérpretes do Brasil lá atrás, né, que diziam que cravavam, né, os militares, quando proclamam a República, e a própria Constituição de 1891 tem um artigo que prevê uma intervenção, digamos, moderadora dos militares quando há desordem institucional. E aí vão cravar que isso é uma herança do quarto poder no período imperial da Constituição de 1824, que era o poder do imperador de dissolver, de equilibrar, o poder moderador. Por que não é exatamente uma continuidade disso, pensando nos militares? O Império era muito civil, né? Tem essa coisa contrastante, quer dizer, o período da monarquia e o período do Império Brasileiro, sobretudo na fase ali de Pedro II, foi muito marcado por esse respeito, por essa proeminência do poder civil. Inclusive, os políticos brasileiros daquela época se orgulhavam muito disso em comparação com as repúblicas latino-americanas, muito frequentemente marcadas por caudilismo militar e tal. Aqui não, o nosso império tem a proeminência civil, e o exército brasileiro ele só vai se tornar um ator importante depois da Guerra do Paraguai. Foi preciso praticamente constituir o exército, né? Foi aquela história de trocar o pneu com o carro andando, né? A gente foi para a guerra com um exército muito mal formado. Então vem um pouco, e por isso que eu recuo até a Guerra do Paraguai no livro, vem do final da Guerra do Paraguai essa transformação dos militares, esse surgimento dos militares num ator político relevante, né? E por isso eles se tornam muito críticos do poder civil, do império, que vai ser derrubado por um golpe militar em 1889. A tal proclamação da República foi um golpe militar. Então, quando é necessário fazer a primeira Constituição, logo depois da proclamação da República, eles estão muito em evidência, muito poderosos. Acabaram de depor o imperador. Antes disso, teve uma série de questões políticas que os tornaram muito evidentes. E a própria Constituinte de 1891 teve a participação de muitos militares como constituintes. Eles estavam por cima da história. Então, a Constituição de 1891, em grande medida por causa de Rui Barbosa, que eu acho que os admiradores de Rui Barbosa não vão gostar muito dessa passagem do meu livro, mas se deve muito a Rui Barbosa o que era o artigo 14, né? O atual 142 da nossa Constituição de hoje em dia é uma espécie de herdeiro, vamos dizer assim, desse artigo 14 de 1891, escrito com a letrinha do Rui Barbosa, e que deu essa atribuição excessiva aos militares por conta dessa proeminência toda. Então, vem daí a origem, vamos dizer, dessa atribuição que eu chamo de excessiva, está nesse contexto aí da Constituição de 1891. Perfeito, estou aqui ao vivo com Carlos Fico, historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e historiador tarimbado, tem aqui uma série de clássicos já da historiografia, além dos artigos, e também contribuiu com o seu livro profundamente para o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, documentário que inclusive está aqui na plataforma do ICL. Acessem, o Carlos Fico participa ali diretamente, pensando não só na contribuição historiográfica, mas falando no roteiro também.
enfim, assistam porque é uma lição sobre a participação dos militares na política brasileira. E ele mostrando aqui que isso tem uma historicidade, ou seja, remonta ao período imperial. Então, acho que vale para o nosso grande público, né, que vai além da história e da historiografia, quais são esses grandes momentos de intervenção e de contextos internacionais diferentes também, né? Uma coisa na proclamação da República, eles como heróis da Guerra do Paraguai, reivindicando uma renovação, positivistas, né? Aí proclamam a República, claro, com apoio financeiro, digamos, da elite do café paulista, então tem todas essas... Aquela troca de mensagem ali secreta entre o Campos Salles e acho que o Glicério, né? É isso, exatamente. Que aparece no começo do livro. É. E aquilo é impressionante, né? Que mostra ali que eles estão tentando... Assim, a gente tem um capital financeiro, mas a gente precisa de vocês militares, não é isso? É, algo assim. É uma sucessão de eventos e que a gente, de alguma maneira, pode entender como intervencionismo militar 3 experiências ou 3 tipos de episódios, que são os golpes propriamente ditos, né? Os golpes que dão certo, como o golpe militar da proclamação da República e uma série de outros, mas também as tentativas que fracassam, né? Isso é muito importante estudar as tentativas de golpe militar que fracassam para a gente ver, afinal, quando é que isso dá errado e o que acontece depois. E também os pronunciamentos militares, né? Embora os militares brasileiros se sintam muito superiores aos colegas do restante da América Latina, eles fizeram muito desses pronunciamentos que são um tipo de intervencionismo militar muito típico da América Latina de língua espanhola. Então a gente tem essas 3 coisas e tem uma sucessão. Eu escolhi alguns episódios, não todos, mas eu creio que os mais importantes, que são a própria proclamação da República, a tentativa de golpe militar para depor o presidente Rodrigues Alves em 1904, os 2 episódios conhecidos como exemplo típico do tenentismo, mas que, na verdade, foram tentativas de deposição do presidente Epitácio Pessoa e impedir a posse e depois tentar depor o presidente Arthur Bernardes em 1922 e 24. Depois, um menos conhecido, que foi o golpe militar que aconteceu dentro da Revolução de 30. Getúlio Vargas vinha subindo com os seus militares, com civis armados, no contexto da chamada Revolução de 30, e lá no Rio de Janeiro, 3 generais tentaram passar a perna, vamos dizer assim, na Revolução de 30, dando um golpe que depois o Washington Luiz foi deposto por esses generais e não por Getúlio Vargas, que depois então deu toda uma tensão. Então esse foi um golpe também, uma tentativa fracassada no interior da Revolução de 30. Depois o golpe de 1937, que foi um golpe militar, apesar de Getúlio Vargas ter permanecido no poder, ele foi dado pelo general Dutra e Góes Monteiro, os mesmos que em 1945 vão depor o Getúlio Vargas, que já tinha cumprido a função de constituir um exército nacional. Esse é um momento também muito importante, que é do exército se tornar realmente mais poderoso do que algumas polícias militares. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo tinham polícias militares mais poderosas do que as guarnições do exército naquelas localidades. Então, de 37 a 45, eles conseguiram isso, depuseram Getúlio Vargas quando a força do exército volta, a força armada, a força expedicionária brasileira, volta da Segunda Guerra Mundial. Não dava para sustentar um regime proto-fascista aqui, a gente tendo lutado lá fora contra o fascismo. Então, depois de 45, tem o episódio que é conhecido como suicídio de Vargas, mas ele se matou porque perdeu o apoio dos seus ministros militares, né? Vargas volta, foi eleito em 50, em 54 ele não consegue se manter porque os ministros militares o abandonam. E no ano seguinte eu falo um pouco jocosamente, que é o meu golpe preferido, acho que não deveria usar essa expressão,
Mas eu acho sim, porque é quase cinematográfico o movimento liderado pelo general Lott, que depois 2 presidentes da República, em 1955, o Carlos Luiz e o Café Filho, e teve aquele episódio do bombardeio do cruzador Tamandaré na Baía de Guanabara, que foi uma loucura, né? Impressionante, né? O general Lott bombardeando o principal navio militar, o que inclusive criou um conflito entre Exército e Marinha. Então isso foi em 55. Era Lott legalista nesse caso. E esse eu gosto muito dessa passagem. Cada um desses golpes é um capítulo. Inclusive o leitor que quiser pode começar por um, por outro, não precisa. Vai perder alguma coisa, mas dá para começar. E esse episódio de 55, eu gosto muito desse capítulo, porque a quase totalidade dos meus colegas, e mesmo a esquerda, vê o general Lott como um general democrata, legalista, ele teria feito uma espécie de golpe do bem, né? Eu não sei bem o que significa isso, mas... Quase bolchevique, né? É um negócio estranho, né? Para garantir a posse do JK, que havia o rumor de que esses personagens estavam tramando um golpe contra Juscelino. Então esse é um episódio que eu gosto muito. Depois vem um muito importante, que é um pronunciamento militar de 61, né? Quando o Jânio Quadros renuncia, os ministros militares dizem: o João Goulart, o vice-presidente, não vai assumir. Isso é uma loucura completa. Então deu todo um conflito, a rede da legalidade, a implantação às pressas do parlamentarismo, e depois, finalmente, o golpe de 64, que é o mais conhecido, que instaurou a ditadura militar, e na conclusão ainda falo do ativismo golpista do final do governo Bolsonaro, 2022-23. Então é uma sucessão de episódios bastante, né? Muito pouco conhecidos. A gente fala em golpe militar, todo mundo pensa só no golpe de 64, mas na verdade isso vem de muito longe, e aí a gente tem mais de uma dezena de episódios, né? Impressionante. Carlos Fico aqui, senhoras e senhores. E aí, pensando nessa parte, evidentemente, mais do tempo presente, que a gente tenta, como historiador, se preservar um pouco para não virar aquele jornalismo imediatista, mas vamos lá, né? Como que não só a herança de 64 permite a ascensão de um golpismo bolsonarista completamente militarizado. Eu lembro do Safato, ele falando assim: ninguém coloca, sei lá, 8 mil militares no poder para depois sair assim como quem não quer nada. Não à toa tentaram dar um golpe em 22, né? Então, como que essa historicidade do golpismo do Exército, aliás, de todas as Forças Armadas, mas pensando no Bolsonaro no Exército, auxiliou ali, sabe, aquelas tuitadas do Vilas Boas, um pronunciamento militar, pronunciamento militar, né? Houve muito isso na história brasileira, militares se pronunciando contra a candidatura de presidente, de futuros presidentes. Então, houve pronunciamento contra a candidatura de Getúlio Vargas, houve pronunciamento contra a candidatura de Juscelino Kubitschek e também do seu candidato a vice, João Goulart. Então, não é uma novidade, né? Uma das coisas, digamos assim, um pouco tristes para o historiador é ver que nada dessas coisas são novidades. Minuta de golpe não é novidade. Sempre tem um jurista por trás dos golpistas, pronunciamento militar contra a candidatura de presidentes mais à esquerda ou progressistas não é novidade, né? Então há uma certa repetição, mesmo, eu não me lembro quem comentava esses dias, que seria inédito o planejamento para, qual foi a expressão que eles usavam? Neutralizar o presidente, né, o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Nem isso é novidade. Já houve também no planejamento do golpe de Jacareacanga esse tipo de objetivo, né, neutralizar as forças do ministro do Exército para que o golpe prosperasse. Então, há também uma repetição de estratégias de recorrências. Para a gente, você sabe, para o historiador, é sempre muito complicado falar em origem de tudo, né? em continuidade, em permanência. Mas, então, é claro que há especificidades, né? Você mencionava as conjunturas internacionais e mesmo as conjunturas políticas em cada um desses episódios.
há evidentemente especificidades, a gente fica atento a isso, mas também tem as recorrências, né? Então essas estratégias, essas repetições estão sempre presentes, o que mostra uma certa continuidade, né? O que mostra a persistência desse problema entre nós. É isso. E aí acho que uma coisa que às vezes não fica evidente para quem não estuda na perspectiva histórica, né, é que não adianta falar, os militares são golpistas. Tem uma convicção, né, na caserna de que eles têm uma superioridade moral, né? Que não é uma coisa tão simples assim, de falar, é golpista, pronto e acabou, isso tem que acabar. Não, tem uma linha mestra, né, de uma ideia de superioridade moral que remonta ao século XIX, né? De superioridade, sim, isso no final da guerra eles se entenderam não só desprestigiados, mas acusaram os civis de corrupção, né? Realmente houve muita corrupção no abastecimento das tropas, então esse é um ressentimento antigo e uma visão que tem alguma fundamentação, né? Agora, além dessa convicção de natureza, vamos dizer, ético-moral, mesmo que equivocada, existe aquilo que eu chamo de licença constitucional, né? Na interpretação, que a gente sabe que é equivocada, dos militares, esses artigos todos que vêm desde o artigo 14 de 1891 até o artigo 142 da atual Constituição, lhes dão uma licença constitucional para intervir, né? Então, não é só vamos dizer assim, um golpismo endêmico, né? É uma coisa que eles interpretam dessa maneira e, frequentemente, na história política brasileira, a gente vê muitos civis concordando com isso, né? E enaltecendo o papel dos militares, inclusive na oposição, nas diversas oposições em que houve, né? Quando havia intervencionismo militar, ao invés de condená-los, o que acontecia era a aprovação da anistia, né? Então, isso é uma coisa que, evidentemente, ajuda a perpetuar, né? Eles não só se entendem como superiores aos civis, que acusam de despreparados ou corruptos, pelo menos setores das Forças Armadas continuam pensando assim, como também tem a questão da Constituição, né, que eles interpretam equivocadamente, mas interpretam assim até hoje, e ainda tem o estímulo de civis, né, que frequentemente demandam a intervenção militar. Salva a gente, né? Salva a gente. Então, é uma coisa que precisaria mudar, né, para a gente ter um outro patamar de democracia, né? Entendi. Não, é uma equação intrincada, né? E você, como estudioso da República, mas também profundamente dos militares, e já tem histórias assim que provavelmente já conversou com lideranças militares importantes, já ouviu coisas, não precisa citar nomes, mas conta aí quase de forma anedotal isso. Você já foi pressionado ou já foi achacado assim? Você está falando besteira, você não sabe o que você está falando? Essas coisas assim? Já muitas vezes. Eu tenho relações boas também com muitos militares, sobretudo os mais jovens, abaixo de capitão, né, que eles têm, muitos militares mais jovens, têm uma perspectiva de superação desse problema, né, desse passivo, né, porque muitos identificam que isso existe, persiste entre os oficiais generais mais velhos, portanto, e oficiais superiores também. Então, existe uma vocação para a carreira militar. Eu acho que, frequentemente, na esquerda, as pessoas têm uma visão um pouco equivocada ou caricata, folclórica, assim, uma crítica muito superficial dos militares. Já ouvi falar até, bom, não precisa ter forças armadas. Um país como o nosso, com o nosso litoral, com regiões como a floresta amazônica, não pode prescindir deles. Então, há setores no interior das Forças Armadas que são muito cientes dos prejuízos que decorrem dessa persistência. E aí se referem, sobretudo, à ditadura militar, né, que é o evento mais próximo, do quanto isso pesa negativamente para o desenvolvimento de uma carreira, de uma profissão
que eles gostariam de abraçar sem ter esse problema, né? E do lado dos civis, também o Brasil tem uma coisa muito contraditória, porque você vê, os militares são esse ator político tão importante, indevidamente, não deveriam ser, mas são, têm sido. E, no entanto, a sociedade desconhece totalmente o que são os militares. Quais são as questões que importam para os militares, o que diz o Plano Nacional de Defesa. No Congresso Nacional, nós não temos parlamentares especializados na questão militar, que comissões deveriam acompanhar com mais rigor, fiscalizar, inclusive, as funções militares, discutir o papel dos militares num país como o Brasil. E nós não temos nada disso. E, no entanto, eles são um ator político fundamental da nossa história e a gente tem esse desconhecimento, frequentemente até uma visão equivocada, caricata, de que eles só ficariam pintando meio fio. Isso tudo é um grande equívoco porque a gente precisa, e eu acho que essa que é a questão, precisa conhecer os militares. Por isso eu me empenhei. O motivo desse livro é esse. Não foi o governo militarista do Jair Bolsonaro, foi o de trazer para o leitor não especializado um conhecimento. Então eu falo muito das questões propriamente militares, né? Inclusive dos militares que foram legalistas, que se afastaram do golpismo, dizendo melhor. Você sabe que quando veio o golpe de 64, né, o mais famoso, e então veio aquele ato institucional que permitiu punir as pessoas, a punição mais numerosa que houve foi de militares. Foram caçados 43 deputados, 42 e um senador, e um número muito maior de militares teve seus direitos políticos suspensos e passagem compulsória para a reserva. Um número maior de militares que eram legalistas ou apoiavam João Goulart ou eram, de alguma maneira, as pessoas falam militares de esquerda, isso é um pouco exagerado, mas é assim, que eram ligados ao trabalhismo, eram nacionalistas ou simplesmente legalistas. Então, um número enorme, né, foi um saneamento que os golpistas fizeram nas próprias Forças Armadas, né? Entendi. Essa coisa, por exemplo, de falar que, por exemplo, a linha dura, a linha moderada, né? Você já trabalhava lá atrás nessas questões, isso ficou para trás, né? Quer dizer, a depender da situação, você é moderado ou radical, seja você o Figueiredo ou, sei lá, o Médici, né, que atribuem a ele a pior fase, né, a mais autoritária. Exatamente. Essa tipologia, né, que nós já... Assim, a gente usa para efeitos didáticos, né, mas ela expressa justamente esse desconhecimento, né? Para os militares é muito mais importante, às vezes, a relação que se estabeleceu entre um comandado e um comandante que é admirado por alguma ação propriamente militar, né? Ou as relações de afinidade, de companheirismo, de solidariedade, de lealdade que se estabelecem quando você trabalha sob o comando de um outro, ou se deslocam juntos para uma região remota do país e passam um ano trabalhando ali juntos, se estabelecem laços que são, inclusive, mais importantes frequentemente do que a própria afinidade ideológica, doutrinária. Você é mais nacionalista, menos, mais para a esquerda, mas não é isso que importa frequentemente, ou muitas vezes, ou prioritariamente, primordialmente. Então, quando a gente fala, por exemplo, o general Geisel, né, que foi presidente da República, ele é tido como um moderado exemplar, promoveu a abertura, tinha sido auxiliar do Castelo Branco, era um castelista, então super moderado. Bom, mas ele é o mesmo sujeito que admitiu que tem de matar mesmo, porque em alguns casos a tortura é um mal menor, ou mal necessário, e tem de matar mesmo, né, nas conversas que foram reveladas pelo Hélio Gaspari.
Então, como é que pode um moderado ser a favor desse tipo de coisa, né? É porque isso não dá conta de todas as peculiaridades inerentes à caserna, né, à vida militar. E é nesse contexto da vida militar que essas convicções se reproduzem, inclusive a tal interpretação equivocada da licença constitucional para intervir, né? Uma aulaça aqui, Carlos Fico, ó, que está publicando aqui pelo selo Crítica da editora Planeta, fecha aqui, Voz de Minha Alma em Mim, ó que bonito. Carlos Fico, Utopia Autoritária Brasileira, tem aqui as nossas estrelas. Como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até os dias de hoje. E um livraço aqui, inclusive com o rigor aqui dos fatos históricos do historiador Carlos Fico, que é um dos nossos historiadores mais importantes já há muito tempo na historiografia, mas também na cena pública. E antes da gente avançar aqui, ó, pensando inclusive no documentário que o próprio Carlos Fico ajudou a pensar, O Dia que Durou 21 Anos, acessem aqui o conteúdo do Instituto Conhecimento Liberta, que permite que nós tenhamos um programa de história dentro de uma grade que tantas vezes tem outros tantos programas, mas que permite aqui ao historiador ficar aqui 1 hora conversando com grandes nomes da nossa historiografia. Isso não tem em lugar nenhum aí, podem olhar, podem reparar, botar reparo. Então venham para o Instituto Conhecimento Liberta, porque vocês apoiam essa causa. Nós temos aqui mais de 300 cursos livres, documentários, podcasts e assim por diante. Somos mais de 1 milhão no YouTube também, no canal do Instituto Conhecimento Liberta. E é isso, venham para cá, os links estão aí, apoiem a nossa causa. Carlos Fico, ó, uma alegria te receber e uma pergunta, né? O golpe chamado assim, inclusive pelas universidades à época, o golpe de 2016, foi um golpe que deu certo? É um golpe? Quer dizer, como é que você interpreta à luz do tempo presente isso tudo? Porque ele não foi exatamente o golpe lá com um tanque, né? Mas ele midiático, parlamentar e tal, também não é uma novidade, mas como é que você vê isso? Isso é um dos temas que meus alunos mais debatem comigo, né? Eu dou essa disciplina de História do Brasil e o tal suposto golpe de 2016, eles sempre me perguntam, mas não foi um golpe também? E aí a gente tem uma questão que é a do conhecimento objetivo e da questão política, né? Do ponto de vista do conhecimento objetivo, para a ciência política, para o historiador, para todo mundo que lida com esse tipo de temática, o golpe de Estado tem uma definição muito precisa, que é a deposição pela força, frequentemente da força militar, de um presidente ou de um chefe de Estado constitucionalmente eleito, ou enfim, naquela posição. Então, se a gente pergunta, houve a deposição pela força de um chefe de Estado naquela ocasião, a resposta é não, e portanto a gente teria que dizer não, não foi um golpe de Estado. Mas essa é uma resposta que seria, digamos, acadêmica e relativamente simplista, porque essas expressões são apropriadas também pelo senso comum, pela política, né, e por outras formas de conhecer. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é de ter humildade em relação às outras formas de conhecer. As artes, a religião, o senso comum são formas de conhecer igualmente legítimas. E no contexto da política, quando você consegue carimbar no seu adversário político a pecha de golpista, por exemplo, evidentemente você conseguiu, até onde se possa perceber, uma vitória política, né? Então, o uso dessas expressões, que na academia tem um sentido mais restrito, pela política ou por outras formas de conhecimento, é igualmente legítimo, né? A gente não vai poder ficar, olha, isso aí não foi golpe, não, para de falar, isso não faria o menor sentido, né? Então, tecnicamente não foi um golpe de Estado, mas é claro que essa expressão foi usada como arma política. Eu, cá entre nós, nem sei se foi muito eficaz esse uso, porque o que a ex-presidente Dilma precisava era do maior número de votos possível entre os deputados. E, portanto, carimbar
deputados que eventualmente poderiam ser cooptados com a pecha de golpista, não sei se foi a melhor estratégia, né? Agora, que é um uso legítimo, é. Entendi. Então, mutatis mutandis, também poderíamos dizer que, a despeito do suicídio do Vargas, aquilo não foi um golpe, né? O suicídio do Vargas não foi um golpe, né? Mas o que aconteceu ali foi uma intervenção indevida dos militares na política que pressionaram pela deposição. Antes do Vargas ser deposto em 45, houve várias manifestações de militares contra a permanência e também a ação dos próprios generais que o entronizaram lá atrás, em 37. E é um momento muito interessante para se pensar, porque existe a discussão tão interessante, o livro tão interessante sobre como morrem as democracias, né? Mas também é interessante a gente discutir como acabam as ditaduras. Então, a ditadura do Estado Novo, em 45, acabou por pressão dos militares. O que isso diz a respeito da nossa sociedade? Não teria sido muito mais interessante, veja que um historiador não deveria fazer especulação sobre o passado, né? Mas não teria sido muito mais interessante que a ditadura acabasse não por uma iniciativa militar, mas por uma pressão da própria sociedade civil, né? Então, por isso que eu inseri também esse momento nessa relação aí de intervenções militares, né? Totalmente, faz todo sentido, pensando que, inclusive, o João Figueiredo, que sai pela porta dos fundos do Planalto, não querendo passar a faixa para o Sarney, que ele achava um fracote, sei lá, um covarde. Traidor, né? Mostra isso, né? Que há essa transição para a democracia, é uma transição controlada pelos militares, de muitas maneiras, não é? As nossas duas transições de ditadura para a democracia, infelizmente, foram controladas pelos militares. A de 1945, quando acaba o Estado Novo, são esses dois generais, Góes Monteiro e Dutra, que de alguma maneira pressionam, de alguma maneira não, obviamente pressionam. Um vira presidente, né? Para acabar, para a deposição do Getúlio Vargas, e também, infelizmente, a ditadura militar, quando se encerra, ela se encerra exatamente como os militares queriam, né? Depois de 5 e 6 anos, né? 5 anos de mandato de Geisel, 6 anos de mandato de Figueiredo, a lei de anistia que não permite a punição de militares e por meio do colégio eleitoral e não de um voto direto popular. Então, por mais que tenha havido todo um esforço, a campanha das diretas, as pressões sociais, para acelerar esse processo e torná-lo mais democrático, também a transição da ditadura militar para a democracia foi conduzida pelos militares. Então, é uma tradição muito poderosa na nossa história, esse intervencionismo militar. Placar, você diria aí que as estruturas sobrepujaram a agência dos sujeitos, pensando nessa teoria e metodologia da história, porque parece isso, né? A gente faz a nossa própria história, mas não faz exatamente do jeito que a gente quer, né? Isso é frequente, né? Realmente, sobretudo no final da ditadura militar, isso gerou uma frustração tremenda, né? Uma frustração, sobretudo na esquerda, de não ver uma ruptura efetiva, né? Você estava falando do Sarney, bom, Sarney era o presidente do partido que apoiava a ditadura e se torna, por circunstâncias, o primeiro presidente civil da democracia. Então, uma coisa inacreditável. Incrível, né? Eu me lembro exatamente desse dia, quando o Tancredo Neves ficou doente, eu estava com uma colega historiadora e nós olhamos um para o outro e falamos, mas é muito azar, né? É muito azar do Brasil, né? Você veja, depois de tudo isso, o Tancredo Neves fica doente na véspera da posse, e quem vai assumir é o José Sarney, né? Então, esse tipo de coisa gera uma frustração muito grande nos setores democratas e na esquerda em geral. Inclusive, eu, muitos anos atrás, escrevi sobre isso, comparando a memória que se constituiu no Brasil com a memória que se constituiu na Argentina, porque lá na Argentina houve uma ruptura, né? Os dois fatos principais da história política são a guerra e o julgamento do chefe de Estado, quando você consegue pôr no banco dos réus
as juntas militares, aquilo tem um impacto simbólico Total. de ruptura. Você põe o Videla no banco dos réus, O né? Banco dos Réus foi punido e julgado. E a própria Guerra das Malvinas, que os militares perderam. Então, os dois principais eventos da história política, guerra e julgamento do que a gente chama de julgamento do príncipe, né? O julgamento do chefe de Estado. E aqui o que aconteceu? Não aconteceu nada. Foi uma transição em grande medida pactuada, que ainda por cima culminou com a posse do ex-presidente do partido que apoiava a ditadura militar, né? Então, é claro que isso gerou uma frustração que persiste até hoje, né? Com a demanda para que seja reinterpretada a lei de anistia. Algumas pessoas otimistas acham que, em função do sucesso do filme, né, Ainda Estou Aqui, isso poderá acontecer, não sei se vai acontecer. E além de tudo isso, é muito louco que tem duas questões que eu lembrei aqui, ouvindo o Frei Beto. O Frei Beto me contou isso aqui, inclusive, no Provocação Histórica, ele estava no leito de morte do Tancredo Neves até o fim, até o Tancredo parar de respirar. E aí, mesmo sendo boicotado pelos militares e tal, ele conseguiu ir no helicóptero das Forças Armadas até Brasília. E, na verdade, a esposa do Tancredo, a Risoleta, né? E Dona Risoleta. Ela conseguiu autorizar o Frei Beto a ir lá para São João del Rei no enterro. Mas aí parece que na hora que o Frei Beto pegou a palavra na igreja, a Globo tirou a câmera dele e botou um sol lá no crepúsculo lá fora, pôr do sol assim. É mesmo. E tiraram a imagem do Frei Beto, que ele é um subversivo, né? Mas enfim, aí lembrei dessa história, que é emblemático, né? E ao mesmo tempo o Tancredo, a despeito de progressista, era de uma elite política que remontava a um tempo longo. Ele tinha sido ministro da Justiça do Vargas, né? Quer dizer, ele foi ministro do Getúlio Vargas, depois ele foi primeiro-ministro na fase parlamentarista do governo João Goulart, e depois e ele foi o grande negociador da implantação do parlamentarismo quando João Goulart estava voltando da China, a partir da renúncia do Jânio Quadros. Então houve todo aquele problema. O João Goulart, faz um percurso bem longo, sai da China, vai para Paris, de Paris vai para Barcelona, depois volta para Paris, vai para Nova York, vai pela costa oeste, entrando no Brasil, depois vai pulando pela América Latina e entra por Porto Alegre. Para quê? Para dar tempo de que o Congresso negociasse a implantação do parlamentarismo. E quem é que vai a Montevidéu, antes de chegar a Porto Alegre, ele vai a Montevidéu, para negociar com João Goulart? Tancredo Neves. Então, ele se tornará primeiro o presidente do Conselho de Ministros do Parlamentarismo de João Goulart. Ele depois se recolhe um pouco durante a ditadura militar, mas no final assume aquele protagonismo todo que como o grande negociador, né? Aquela famosa raposa pessedista mineira que é capaz de negociar qualquer coisa. E foi ele que fez se tornou candidato depois da derrota da campanha das diretas. Candidato no colégio eleitoral. Ele já sabia que a emenda Dante de Oliveira seria derrotada, todo mundo, né, mais ligado sabia, e se tornou candidato imbatível, porque ele era muito palatável, né? O próprio Figueiredo o aceitou como candidato, né? Não aceitou o traidor José Sarney. Total. Aqui, ó, uma aula magna, uma aulaça de História do Brasil republicano e de História do Brasil com Carlos Fico. E para terminar aqui a nossa prosa, Fico, tem uma lente aqui da verdade que vai te... Eu vou te perguntar, na verdade, o Brasil você já fala bastante, o que é o Brasil, tá um pouco aqui o que é o Brasil também, na utopia autoritária brasileira. Mas olhando para aquela câmera ali, o que é, no fim das contas, para você, o ofício do historiador? Inclusive para atingir esses jovens ou pessoas que, depois de outras profissões, estão nos vendo e querem mergulhar de vez na história desse país. Olha, eu acho que o ofício do historiador é chamar a atenção para as coisas que as pessoas querem esquecer. Tudo aquilo que você quer esquecer, eu vou insistir muito em lembrar. Então, acho que isso é o ofício do historiador. E o ofício do historiador, hoje em dia, é, sobretudo, se dirigir para o público não especializado,
no sentido da gente incomodar o mais possível com essas memórias confortáveis que às vezes vão se constituindo. Muito obrigado. Carlos Fico, senhoras e senhores, jovens do Brasil. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação. Obrigado, meu. A casa é sua, volte sempre. Grande público, um grande abraço. Valeu, produção. Até a semana que vem. Tchau. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua. Provocação histórica.